Seja bem-vindo a mais um dia aqui do curso de improviso. Hoje a gente tá de volta aí com aulas toda semana, fica acompanhando o conteúdo. O último vídeo aqui do curso foi um vídeo sobre escrita criativa. A gente fez o exercício diário do amor e ódio. Se você não fez ainda o exercício do amor e ódio, eu peço que você volte no vídeo anterior e faça, porque a gente vai usar o texto que você escreveu no exercício na aula de hoje. A gente vai reutilizar aquele texto. No exercício do amor e ódio, a gente tinha que escrever um texto falando sobre o nosso dia, uma versão falando com muito amor do nosso dia e uma versão falando com ódio sobre o nosso dia. Sentimentos bons e ruins. Teve gente que fez o exercício e comentou comigo que lembrou muito do jogo do Improvável, dos Barbichas, um jogo de improviso que eles fazem que é o melhor pior. É um jogo que eles fazem o melhor dia da vida de um personagem e depois fazem a mesma cena, só que no pior dia da vida do personagem. Se você fez o exercício do amor e ódio, olha esse trechinho do jogo deles pra você ver que realmente tem muito a ver com o que tem que ser feito no dia do amor e ódio. Um dia perfeito na vida do Eduardo, o pasteleiro. Sim. O Eduardo tá aí porque eu quero esperar ele pra comprar aquele pastel que ele faz. O Eduardo, ele tá acordando daqui a pouco. Ele gosta de acordar cedo. Ele é muito regrado, ele é um amor, ele é o melhor filho que eu tenho. Eu tenho 14 filhos, mas eu queria ter um só. Bom dia, mãe. Ai, que bom que você acordou. Eu tinha visto que o sol apareceu, só podia ser você. Que cheirosa que você está, mano. Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Eu sou aquele rapaz que ontem tava na barraca. Ah, sim, Eu quero te oferecer uma carona. Mas nós todos sabemos que nem tudo são flores, não é mesmo? Então agora nós vamos ver o pior dia da vida de Eduardo, o pasteleiro. Dona Joana? Eduardo, cobrança de novo pra você, desgraçado. Mas não consegui dormir nada ontem. Lógico, você não tem quarto. Ai, tô com cãibra de novo, não vou conseguir ir pro trabalho. Eduardo, lembra que você me vendeu um pastel? Ai, você vai me dar carona? Não, eu não consigo te dar carona, porque eu não tô conseguindo sentar no meu carro, de tanto que eu caguei ontem. Espero que você então tenha feito o exercício do amor e ódio, porque a gente vai usar na aula de hoje, e a aula é sobre monólogo. Vamos começar agora. Monólogos. Bom, primeiro, o que é um monólogo, né? O que consiste um monólogo? Basicamente, monólogo é quando uma pessoa fala sozinha. É isso, né? A definição de monólogo é isso. Porque diálogo seria duas pessoas conversando, monólogo é quando só uma pessoa fala. Não necessariamente ela tá falando sozinha, ela pode estar até falando pra outra pessoa, mas ela tá falando sozinha, ela não tem uma resposta da outra pessoa. Mas existem vários tipos de monólogo. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Como eu já citei em várias aulas aqui do curso, me inspiro muito no material do Gustavo Miranda, improvisador colombiano. Ele tem um blog na internet. Eu vou botar o link do blog dele na descrição desse vídeo, que ele tem vários textos falando sobre as técnicas de improviso. Tem uma parte do blog dele que ele fala sobre monólogos e eu acho muito legal o material que ele tem lá. E eu vou passar para vocês aqui a lista de tipos de monólogo que a gente pode usar muito bem em todas as cenas improvisadas. E depois passar uns exercícios para vocês. A primeira coisa que eu acho legal vocês terem a imagem é que existem 3 grupos de monólogo, a gente pode chamar assim. São 3 grupos, e dentro desses 3 grupos, existem vários tipos de monólogo dentro desses grupos. O primeiro grupo são os monólogos que você faz para você mesmo, o monólogo sozinho. O segundo grupo são os monólogos para o público, que você vai falar com o público. E o terceiro grupo de monólogos é o monólogo para outro personagem. Então, monólogo sozinho, monólogo para o público, monólogo para outro personagem. Dentro de cada grupo tem vários tipos. Vamos começar falando sobre os tipos de monólogo que você pode fazer sozinho. O primeiro tipo é o tipo clássico de novela. Novela sempre tem aquele personagem que fala sozinho. E ele tá falando sozinho simplesmente pra mostrar pro público o que ele tá pensando. Então é aquele tipo de monólogo que o personagem da novela fala quando ele quer matar alguém. Ele fala: será que eu devo matar Cristiano? Será que foi ele que roubou o tesouro da minha mansão? Ai, eu não posso ter certeza, vou perguntar ao jardineiro. É isso, o cara tá falando sozinho e ele fala realmente em primeira pessoa, né? Ele fala: eu não sei se eu vou fazer isso. Será que eu devo entrar lá? Ai, eu tô nervoso. Então é isso, é um monólogo pra si mesmo em primeira pessoa. Depois, existe um monólogo que você pode fazer em segunda pessoa, sozinho. É comum, por exemplo, uma cena que o personagem tá se preparando pra fazer alguma coisa.
Então o personagem ele vai entrar na casa da namorada pela primeira vez, conhecer o sogro. E daí ele faz o monólogo pra ele mesmo, falando em segunda pessoa. Do tipo, vai Lucas, você consegue, Lucas. É muito fácil. É só você entrar lá, falar, boa noite, senhor. E daí você vai conseguir passar uma boa impressão. Você é forte, você é inteligente, você é bacana. É isso, o seu personagem tá falando com ele mesmo em segunda pessoa. Como se ele fosse outra pessoa dando conselho pra si mesmo. Ah, mas você é muito idiota mesmo, né? Nossa, por que você foi contar o segredo pra aquela pessoa? Eu não acredito. Meu, você é idiota. Você é idiota. Agora, o terceiro tipo de monólogo que você pode fazer pra você mesmo é o monólogo que mistura a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa e vira um monólogo meio esquizofrênico, que pode ser um personagem maluco que não sabe o que tá pensando. Então ele fala assim, ai, ela não sabe que eu tô com medo de falar com o pai dela, né? Ai, você é muito idiota, você não teve que ir lá. Ele não vai gostar de você. Ai, mas eu amo tanto ela, eu preciso muito que o pai dela goste de mim. Não adianta! Você é um imbecil, você não vai conseguir entrar na casa dela. Pode ser como se fosse o diabinho e o anjinho falando no ombro, sabe? Só que é a própria pessoa falando com ela mesma. E isso pode virar uma estética mais teatral, né? Pode ficar uma coisa mais poética. Agora vamos para os monólogos que você pode fazer para o público. O primeiro tipo de monólogo para o público é o monólogo que você trata o público como público. Você fala, boa noite, senhoras e senhores, vocês estão aqui no teatro. Vocês vão assistir aqui uma cena, um espetáculo. Obrigado por terem vindo. Boa noite a todos. Então você fala pro público, tratando o público como público. Todo stand-up é um monólogo desse tipo, basicamente, né? O monólogo, o cara tá falando sozinho, tá fazendo stand-up, falando pro público, tratando o público como público. É o que a gente faz quando a gente tá conversando com a plateia no começo do espetáculo, quando a gente tá falando pra plateia, explicando o jogo. O segundo tipo de monólogo pro público é tratando o público como um personagem. Eu posso fazer uma cena que eu tô dando aula de matemática, eu sou um professor de matemática, e eu trato o público como se o público fosse meus alunos. Alunos, silêncio! Hoje eu vou dar aula de matemática pra vocês. A gente vai aprender o Teorema de Pitágoras. Vocês estão prontos? Silêncio, Juninho! Fica em silêncio aí atrás. Então eu dei um personagem pra aquele público. Eu tô tratando o público como alunos. Eu poderia fazer isso com qualquer personagem. Eu posso chegar pro público, olhando pro público, falar: mãe, eu não sei como te falar isso. Eu peguei o seu carro e eu bati ele. Então você trata o público como se fosse a sua mãe. E o terceiro tipo de monólogo pro público é o que você trata o público como cúmplice de uma coisa que você tá fazendo. É aquela coisa da ironia dramática, né? Que você fala pro público uma coisa que os outros personagens não sabem. Então você tá lá fazendo a cena, daqui a pouco você olha pro público e fala: vocês não vão imaginar o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa faca e vou enfiar no peito dela. E eu vou torcer a faca, porque eu quero ver os olhos dela na hora que ela estiver sentindo a dor. E eu quero ver ela se surpreendendo, porque ela não sabe que eu sou um assassino. E daí a cena continua depois. Então eu falei com o público, eu não tratei o público como se fosse um personagem, né? Eu não falei pro público nenhum nome, eu não chamei o público de nada. Eu também não tratei o público como público. Eu não tratei eles como pessoas assistindo um teatro. Eu falei, senhoras e senhores. O que eu fiz foi simplesmente virar pro público e dar um depoimento. Então é como se o meu pensamento vazasse e eu falasse pro público uma coisa. O outro grupo de monólogos é um monólogo para outro personagem. No monólogo para outro personagem você pode fazer, primeiro tipo, o monólogo com outro personagem presente. Então a gente chama de monólogo presente. Então tem outro personagem ali na cena fazendo o meu filho. Então tem outro ator sentado, é o meu filho na cena. E eu vou dar um monólogo pra ele, só que ele não responde em nenhum momento. Então ele tá presente e eu tô falando pra ele: filho, você não sabe quão decepcionado eu tô com você. Eu nunca imaginei que teria um filho que iria fazer isso comigo. E você pode ter 5 minutos de cena do cara falando com o filho dele, um monólogo. E esse outro personagem pode reagir. Ele pode olhar pra mim, se assustar, ficar com medo de mim. Só que ele não pode falar nada. A partir do momento que ele falar é um diálogo, né? A não ser que ele também faça um monólogo. Eu posso estar fazendo
um monólogo presente para esse personagem, e esse personagem, ao mesmo tempo, pode estar fazendo um monólogo para a plateia com aquela ironia dramática. Então, ao mesmo tempo que um personagem está fazendo um monólogo para aquele, o outro que está sentado em cena pode estar falando para a plateia. Meu pai é um idiota. Ele está dando esse sermão para mim, mas eu sou muito mais inteligente que ele. E deixa ele falar. Ele pode ficar falando aqui na minha orelha, isso não me afeta em nada. Nessa cena é importante você observar que o personagem do filho tá ouvindo tudo que o pai tá falando, mas o personagem do pai não tá ouvindo o que o filho tá falando, porque o filho tá falando pra plateia, em segredo. O outro tipo de monólogo é o monólogo distante. Eu vou falar com alguém que tá distante de mim. Então pode ser simplesmente alguém que tá fora do palco. Eu grito assim: amor, jantar tá na mesa, hein? Ó, a última vez que eu fiz o jantar e te chamei, você não veio. Eu quero que você venha agora, amor. O jantar já tá esfriando. Eu tô fazendo um monólogo pra uma pessoa que tá distante. Quando eu tô falando no telefone também, é um monólogo pra uma pessoa que tá distante. Então, sim, pode deixar, dona Cláudia. Isso, o seu filho já tá na cama. Claro, pode viajar tranquila, eu vou cuidar dele, qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, um beijo. É um monólogo. Eu tô conversando com uma pessoa, é um diálogo, né? Porque eu tô conversando com alguém no telefone. Só que como a personagem que tá no telefone, ela nem responde, porque é uma pessoa que tá distante, isso vira um monólogo. O público tá ouvindo só a minha voz. O outro tipo de monólogo para outro personagem é o monólogo presente-ausente. Presente-ausente é um pouco mais complexo, porque é o seguinte: o outro personagem tá na cena, eu tô falando pra ele, com ele, só que ele não reage e não me ouve. Isso pode acontecer em vários contextos. Alguns exemplos: o meu personagem pode estar morto. Eu posso ser um fantasma. Eu entrei na casa de alguém, tem outro personagem na cena, eu vou falar com ele, só que ele não vai me ouvir, porque eu tô morto. Então eu posso falar pra ele: é assim que você trata a minha casa? Eu morava aqui enquanto eu tava vivo, e agora você tá aqui com o pé em cima da mesa. Você tá desrespeitando, olha a parede toda suja. Então eu tô falando pra ele e ele não me ouve. Ou eu poderia fazer uma cena também que eu tô conversando com um objeto. Posso estar conversando com um copo d'água. É um monólogo presente e ausente. O copo d'água tá aqui, mas ele nunca vai me ouvir e nem vai me responder. Ele pode até me responder na minha cabeça. Eu posso até imaginar que ele tá me respondendo, mas ele realmente não vai me responder. Ai, copo, você é tão legal, né? Como que você consegue segurar a água dentro de você e matar minha sede sempre que eu preciso? Você é tudo pra mim. Ai, para! Eu também te amo. Ai, copo d'água, por que a gente não pode casar? Né? O mundo é tão cruel. Ai, vem cá, vem cá. Ai, você tá molhadinho hoje. É isso, é um monólogo presente ausente. Eu falo com o copo, mas ele tá ausente, ele não me responde. Você pode fazer um monólogo presente ausente pra um boneco, coloca um boneco na cena, faz um monólogo pra ele, ele não te responde. E você pode ter outro personagem que tá ali, você tá falando com ele, só que o ator que tá fazendo o outro personagem entendeu que é um monólogo presente ausente, então ele não te responde. Tem também o tipo de monólogo imaginário, em que o outro personagem é imaginário, o outro personagem não existe, mas você tá falando com ele. Então é, por exemplo, um monólogo pra um amigo imaginário. Eu tô aqui com meu amigo imaginário. E aí, cara, como é que foi seu dia? Ah, é legal ficar aqui, né? Que bom que você tá me fazendo essa companhia aqui na minha casa. Então eu tô falando com ele, não tem ninguém aqui, não existe. Também é um tipo de monólogo que você pode fazer num personagem que vai entrar pra conhecer o sogro pela primeira vez. Ele vai estar ensaiando como ele vai falar com o sogro. Então ele pode estar assim: oi, senhor Mário, tudo bom? Eu sou o Lucas, prazer. Ah, que bonita a sua casa hoje, né? Oi, senhor Mário. Boa noite, tudo bom? Prazer. Ai, que casa bonita que o senhor tem. Que o senhor não. Oi. Olá, Mário. Oi, Mário. Oi, Mário, tudo bom? Ah, que bonita a casa, a sua casa. Você tem uma casa linda. Então eu tô ensaiando o que eu vou falar com ele quando eu realmente encontrar ele. Mas ele não tá aqui ainda. E você pode fazer uma cena, um monólogo, misturando todas essas categorias. E você fala com uma pessoa que não existe, daí você olha pro público, fala pro público. Daí você pega um objeto, conversa com o objeto. E daqui a pouco você tá falando em segunda pessoa com você mesmo. Pode virar uma loucura. E dá pra construir cenas muito legais usando isso tudo. Parece muito complexo, às vezes, pra improvisadores iniciantes, né? Você fazer um monólogo. Meu Deus, como que eu vou falar sozinho
uma coisa que eu nem sei o que é, porque não tem texto. Então eu vou improvisar sozinho. E se der errado, se eu precisar de alguém? São os medos que o improvisador iniciante tem. Então por isso que eu digo, se você não fez, faz o exercício do amor e ódio. Lá eu já falei sobre evocação e descrição. Evocação e descrição ajuda você em qualquer tipo de monólogo. Evocação e descrição é, você evoca uma imagem, né? Você traz um elemento e depois você descreve com o máximo de detalhes esse elemento. E qualquer tipo de monólogo eu posso colocar isso. Você pode fazer com as coisas mais simples. Por exemplo, o clima. O clima é o mais clássico de assunto que você pode evocar e descrever. E é o que os taxistas fazem. Toda vez que você entra num táxi, num Uber, você entra no carro, o taxista vai falar: ah, o clima hoje, hein, tá chovendo, hein? É, o clima hoje tá sol. Ah, que tempo maluco. Então você pode se apropriar disso, o clima, e inserir em qualquer monólogo. Se você tá fazendo um monólogo pra plateia, tratando a plateia como plateia. Sejam bem-vindos aqui ao teatro. Obrigado por terem vindo hoje, né? Como é que tá o clima lá fora? Tava chovendo, né? Obrigado por terem vindo, mesmo na chuva, né? A água caindo do céu e vocês se protegendo, porque eu sei que vocês queriam vir ao teatro hoje. Então, muito obrigado por terem vindo. Pode usar o clima como assunto no monólogo pra você mesmo. Ai, eu tô muito animado hoje, porque hoje é o primeiro dia de trabalho. E hoje ainda, ó, é dia de sol. É um sinal divino, é Deus falando pra mim: meu Deus, pode ir trabalhar confortável que o dia tá perfeito pra isso. Então você evoca uma informação, o dia tá bonito, e você descreve. Por que o dia tá bonito? Olha esse céu azul, olha esse sol raiando, dá pra ver o cheiro da grama crescendo e os animais felizes, as borboletas voando. E você pode fazer isso com qualquer assunto. É só você lembrar, evoca e descreve. E agora eu vou propor um exercício pra você fazer com aquele texto que você escreveu no dia do amor e ódio. Primeiro passo, pega um dos textos que você escreveu no exercício passado. Você pode escolher. Pode ser o texto que você escreveu sobre amor, falando com amor sobre seu dia, ou você pode escolher o texto que você falou com ódio sobre o seu dia. Você escolhe, pega um dos dois. Agora você vai pegar esse texto, vai deixar de lado, e em outra folha de papel, em outro lugar, você vai escrever 2 frases que você encontraria na parede do banheiro. Sabe aquelas frases que todo banheiro público tem? Quando você entra no banheiro público, alguém escreveu com caneta permanente na parede ou na porta do banheiro? Sempre tem assim: Deus é mais, vote no candidato tal, tal, tal. Ou tem escrito um número de telefone, me liguem, número de telefone. Enfim, essas frases de banheiro. Daí você tira da sua cabeça quais possibilidades de frases de banheiro existem. O que pode ter escrito, o que alguém pode ter pego lá escrito com caneta permanente, com batom, dentro de um banheiro público. Você vai escrever 2 dessas frases, 2 frases, e vai deixar anotado. Então pronto, agora você tem um texto e 2 frases. Agora você vai pegar o seu texto e vai separar o texto em vários pedaços. Você vai cortar o seu texto em vários pedaços. É como se você estivesse cortando a cada frase. Então você vai ver uma frase lá: eu acordei às 7 da manhã. Faz um traço. Era um dia muito bonito. Abri a janela e tava com sol lá fora. Faz outro traço. Daí eu peguei meu carro, saí andando pela cidade. Faz outro traço. É isso. A cada frase você separa, faz um traço, dá um espaço. Agora você vai pegar aquelas 2 frases que você escreveu e você vai encaixar essas frases naqueles espaços, naqueles cortes que você fez no seu texto, intercalando as 2. Então, na primeira separação, você encaixa uma das frases que você escreveu. Na próxima separação, você encaixa a próxima frase que você escreveu. No final, você vai ter um texto que vão ser frases intercaladas entre uma frase do seu texto original, uma frase daquelas de banheiro. Outra frase do seu texto original, a segunda frase do banheiro. Mais uma frase do seu texto original, a outra frase do banheiro. Quando você fizer isso no texto todo, você vai ler aquele texto experimentando os tipos de monólogo que existem e ver que efeito que aquelas frases vão fazer no meio do seu texto. Vai ficar muito estranho mesmo, vai ser bem complexo, vai ficar às vezes sem sentido, mas a graça é essa, é você ver qual sentido você consegue encontrar nesse texto, mesmo que ele esteja cheio de frases sem sentido no meio. Então o texto pode ficar algo do tipo: hoje eu acordei de manhã bem cedinho. Liga no meu número 9904-8999. Daí eu abri a janela e o céu tava lindo. O céu tava com um sol bem grande. Vote
em Heitorzinho do Penteado, o melhor candidato para sua cidade. E daí eu peguei meu carro e saí andando pela cidade. Ligue para mim, 9904-8999. Foi quando eu vi uma mulher passeando com seu cachorro, muito fofa. Vote em Heitorzinho Penteado, melhor candidato para sua cidade. Então é isso. O seu texto vai ficar misturado, frases do seu texto e frases novas. Tenta fazer esse texto várias vezes, tenta falar para você mesmo no espelho, fala imaginando que tem uma plateia. Fala esse texto como se você estivesse falando para um objeto. Fala para o seu celular, como se o seu celular estivesse ouvindo você. Explora os tipos de monólogo usando esse texto maluco que você vai ter. E depois me diz os resultados. Quero muito saber como foi para vocês experimentar esse texto maluco. Beleza, mais uma coisinha que eu vou passar para ajudar vocês. Vou falar aqui uma lista de jogos que você pode usar monólogo, jogos de improviso que costumam ter monólogo no meio. Para começar, o jogo do Amor e Ódio, que eu faço no meu canal, é um monólogo olhando pra câmera, tratando a câmera como se a câmera fosse um personagem. Ah, o óculos. Muita gente não consegue enxergar. Nasce com alguma miopia, alguma coisa assim, e lá está ele, o fiel companheiro. O óculos serve para você colocar nos seus olhos e ele maravilhosamente cega você. Ele serve para prejudicar porque a luz do sol vai passar através dele e vai chegar mais forte na sua retina. Quando a luz do sol passa pelo óculos do show. Quando eu vejo alguém de óculos eu falo. A pessoa fica tão fofa. Outro jogo que tem monólogo é o jogo do Solo às Cegas. É um jogo que eu fiz só com o Gustavo Miranda no meu canal. Só tem um vídeo desse jogo até hoje. É um jogo em que eu e o Gustavo a gente alterna fazendo uma cena e a pessoa só faz sozinho aquela cena. Quando toca a campainha, ela sai, o outro tem que fazer sozinho a mesma cena. Eu sempre entrego cartas dos outros, mas hoje eu vou entregar uma carta minha para meu amor. Eu boto aqui na minha bolsa e subo na minha bicicleta. E pelas ruas eu vou jogando as cartas. Joguei dentro de casa. Mas agora sim. E agora eu chego na casa do meu amor. Clique, clá. Dona Berta, a Luciana tá? Eu vinha trazer... Outro jogo que também pode ter monólogo é o jogo da vida, que eu faço no meu canal. E é uma cena bem livre, é uma cena grande, que eu conto tudo o que aconteceu, tudo que ela nos falou sobre a vida dela. E daí no meio da cena a gente pode encaixar monólogos, tipos de monólogo. A gente é brother, entra aí, vai. Quando ele disse a gente é brother, eu fiquei tão preocupada porque eu pensei, talvez ele não queira mesmo. Talvez ele realmente pense que sou um amigo. Ou uma simplesmente amiga. Talvez ele só crie uma companhia. Talvez ele nunca me beije. Quando eu percebi que eu não conseguia nem chegar nela, eu tive certeza. Eu vou morrer virgem. Outro jogo que também tem monólogo é o jogo das letras, quando a gente faz no formato jornal. Quando a gente tá fazendo um repórter falando com a câmera, né? A gente tá fazendo um repórter que tá dando um monólogo. Quando eu tô falando uma reportagem, eu tô fazendo um monólogo de qualquer forma. Mas temos um dado importante. O presidente Donald Trump já disse que... Puta que pariu! Ele está enfurecido. Ele falou... Ele não falou em português, ele disse... Motherfucker! Motherfucker!
motherfucker! Ele até se enrola de tão nervoso que ele está. É verdade que essa decisão vai afetar e parece que o dólar hoje fechou com alta de R$3,45 centavos. Exatamente. Tá tão alto o dólar que de centavo passou pra centavo, já evoluiu. É isso aí. Ok. Muito obrigado, John. Se você lembrar de algum outro jogo que tem monólogo, pode colocar nos comentários aí, que é legal para as outras pessoas também poderem ver outros tipos de monólogo que podem ter em outros vídeos por aí. E para finalizar, vou passar mais um exercício para você treinar sua mente, um exercício para você treinar a agilidade mental. É um exercício que você tem que fazer sozinho e é bom para treinar para monólogo, porque você vai estar sozinho falando e você vai ter que usar o raciocínio do seu próprio cérebro durante o exercício. Nesse exercício você vai fazer o seguinte: você vai escolher duas palavras, por exemplo, cabide e girino. Cabide, girino. São duas palavras que não tem nada a ver uma com a outra. Você escolhe essas duas palavras e o seu objetivo você vai fazer associação de palavras, aquele jogo de associação, começando com uma palavra e você vai associando com outras palavras até chegar naquela segunda palavra que você tinha definido. Você vai fazer isso dessa forma. Cabide. Cabide me lembra roupa. Roupa me lembra armário. Armário me lembra porta. Porta me lembra maçaneta. Maçaneta me lembra puxar. Puxar me lembra empurrar. Empurrar me lembra parto. Parto me lembra feto. Feto me lembra espermatozoide. Espermatozoide me lembra girino. Então eu fui associando, começando com a primeira palavra até chegar naquela outra que eu tinha definido. É importante que você não fique pensando em como você vai chegar lá. É importante que você vá falando, vai associando, uma hora você vai ver uma conexão, você vai conseguir e vai chegar naquela segunda palavra. Então vou tentar fazer de novo, vamos lá. A primeira palavra vai ser toalha e a última palavra vai ser escalada. Então é toalha, escalada. Toalha me lembra enxugar. Enxugar me lembra seco. Seco me lembra clima. Clima me lembra Amazônia. Amazônia me lembra árvores. Árvores me lembra oxigênio. Oxigênio me lembra tabela periódica. Tabela periódica me lembra química. Química me lembra professor. Professor me lembra personal trainer. Personal trainer me lembra academia. Academia me lembra esforço. Esforço me lembra musculação. Musculação me lembra levantar. Levantar me lembra pendurar. Pendurar me lembra escalada. É isso. Fui associando até chegar na palavra final. Esse é um bom exercício para você fazer sozinho aí na sua casa para treinar sua mente e depois treinar sozinho também as possibilidades de monólogo. Obrigado por estar aqui. Não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp se você não entrou ainda. O QR Code tá aqui na tela, é só você mostrar pro seu celular na câmera que você já vai pro grupo do WhatsApp, tá certo? Obrigado por estar aqui e até a próxima aula.